A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e chegamos neste momento à primeira lição do segundo trimestre de 2020. Nós, com a graça de Deus, comentamos aí todo o primeiro trimestre de 2020 e agora nós chegamos já no segundo trimestre, aonde nós vamos estudar este tema tão importante e tão atual para os nossos dias, que é a igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. O comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista. Ele é líder da Assembleia de Deus Missão em DF. Como nós aprendemos muito, meus irmãos, no primeiro trimestre de 2020, neste segundo trimestre não será diferente. Nós vamos aprender muito, vamos crescer no conhecimento do Senhor. Então você que está aí pela primeira vez em nosso canal, eu peço a você que seja aí o nosso parceiro espiritual, se inscrevendo em nosso canal, deixando aí o seu like, o seu gostei, deixe também o seu comentário e, se possível, compartilhe a palavra de Deus. Amém? Então vamos, meus irmãos, dar continuidade a esta lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, cujo tema é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Vamos então estar lendo a introdução nesta hora. O textuário nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 2, e também Atos, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 7. Você com certeza deve estar lendo aí em sua casa. Amém? Vamos ler então agora a introdução. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa da criação, ou seja, a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, neste trimestre, nós vamos estudar uma das mais belas cartas de Paulo, que é a carta aos Efésios. Na prisão, o Espírito Santo iluminou, inspirou e revelou a Paulo, a fim de que escrevesse essa epístola, que serviria de orientação para as múltiplas necessidades da igreja. Então, neste trimestre, nós vamos estudar a Epístola de Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Essa epístola aos Efésios, ela tem 6 capítulos. Então, nós devemos lê-la toda para que nós venhamos ter mais conhecimento. Você, aluno, você, professor da Escola Bíblica Dominical, deve ler toda a epístola aos Efésios. Amém? No mínimo aí umas 3 vezes ou mais, porque é nela que está baseado aí este segundo trimestre. E com certeza, meus irmãos,
nós vamos aprender muito acerca da igreja eleita. Glória a Deus por isso. O tópico de número 1 diz assim: autoria e data. Número 1, autoria. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que o autor dessa epístola é Paulo. Todo mundo sabe disso. Porém, vamos estar lendo aqui alguns versículos para ratificar isso. Efésios, capítulo de número 1 e também o versículo de número 1. Amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui neste versículo, logo Paulo está se apresentando como o autor desta epístola. Eu acho interessante que ele começa dizendo assim: Paulo, depois, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele se apresenta primeiro com o seu nome, depois vem o seu título. Então, primeiro vem o nome, depois o título. Hoje a gente vê essa inversão de valores, não é verdade? Onde as pessoas se apresentam primeiro com o seu título, depois com o seu nome. Mas aqui nós podemos ver a humildade de Paulo, falando primeiro o seu nome, depois falando aí a sua função, que é servo de Jesus Cristo, apóstolo. O capítulo de número 3 e o versículo de número 1 também diz a mesma coisa. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, meus irmãos, logo neste versículo de número 1 do capítulo 3, nós também podemos entender que Paulo é sim o autor da epístola aos Efésios. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa epístola aos Efésios, ela nos ensina. Essa epístola aos Efésios, ela nos ensina a manter a unidade, a adorar a Deus e a andar no Espírito. Sim, ela nos ensina essas três coisas: a manter a unidade, aonde todos os crentes têm que viver unidos, em uma só fé, em um só propósito, em um só pensamento, uma mesma comunhão, uma mesma doutrina. Ela também ensina a adorar a Deus. Aqui nós vamos aprender como o cristão deve adorar a Deus, em espírito e em verdade. E ela também ensina a andar no Espírito, porque aqueles que andam na carne não agradam a Deus, mas aqueles que andam no Espírito, esses sim adoram a Deus. Essa epístola é rica demais. Meus irmãos, nós precisamos ler a epístola aos Efésios. O tópico de número 2, ou seja, o número 2, do tópico de número 1, nos fala acerca da assinatura apostólica. Sim, meus irmãos, nós vamos entender que nós encontramos 21 epístolas no Novo Testamento. E dessas 21 epístolas, Paulo escreveu 13. E dentre essas 13, uma delas é a carta aos Efésios. Meus irmãos, isso é muito interessante. Amém? Nós vamos entender claramente que Saulo e Paulo é a mesma pessoa, que ele não teve o seu nome mudado, como muitas pessoas pensam. Saulo é o seu nome judeu e Paulo é o seu nome romano. As pessoas conhecem ele mais como Paulo, porque nas suas 13 cartas, ele, o apóstolo, se apresenta como Paulo e não como Saulo. Então, por isso as pessoas pensam que ele teve o seu nome mudado, de Saulo para Paulo. Mas não é verdade. Saulo
é o seu nome judeu e Paulo é o seu nome romano. Então, todas as vezes que a gente lê as 13 cartas que ele escreveu, nós vamos encontrar o seu nome Paulo, porque Paulo, ele não é o pregador dos judeus. Então, ele não vai se apresentar como o seu nome judeu, como Saulo. Ele é um pregador para os gentios, para os romanos, para os gregos. Então, ele se apresentou nessas 13 epístolas que ele escreveu como Paulo. Isso é muito importante. O número 3. Uma epístola da prisão. Meus irmãos, como eu disse, Paulo, ele escreveu aí 13 cartas do Novo Testamento. E dessas 13 cartas que ele escreveu, 4 foram escritas na prisão. Efésios, Filipenses, aos Colossenses e Filemon. Sim, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Você vai perceber que essas 4 epístolas que Paulo escreveu na prisão trazem grandes ensinamentos para a igreja do Senhor Jesus. Principalmente essa carta aos Efésios. Lá nós vamos encontrar, Paulo falando acerca do soldado de Cristo, ele falando do capacete da salvação, da espada do Espírito, da couraça da justiça, do escudo da fé. Por que Paulo ele fez essa comparação? Porque Paulo estava na prisão e ele estava escrevendo essa carta aos Efésios e ele viu ali um soldado romano que estava com o seu capacete, com a sua bota, com a sua espada, com o seu escudo, e ele foi comparando e trazendo para o mundo espiritual. E por isso ele fala acerca do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, da couraça da justiça. Então, meus irmãos, isso é muito interessante para os nossos dias, não é verdade? Essa epístola aos Efésios é a epístola que mais fala de poder. Sim, é uma epístola muito quente. Aleluia. E aqui, no número 4, vai falar acerca da data. Nós sabemos perfeitamente que Paulo, conforme eu já disse, escreveu essa epístola na prisão e ele estava preso em Roma. Era uma prisão domiciliar e ele ficou preso por aproximadamente 2 anos. Então, alguns estudiosos acreditam que essa epístola foi escrita no ano 61 a 62 aproximadamente. Toda data, todo número não pode ser dado como exato, mas como aproximadamente. Então, eles acreditam que foi entre 61 e 62 depois de Cristo que Paulo escreveu essa epístola aos Efésios. Então, nós temos aí, meus irmãos, essa data. Vamos agora para o tópico de número 2. Destinatários. A cidade de Éfeso. Nós sabemos perfeitamente que essa cidade, de Éfeso, era considerada uma metrópole, com cerca de 500.000 habitantes. Então, não era uma cidade pequena, mas também não era uma cidade muito grande, mas era considerado uma metrópole. Esta era a cidade de Éfeso. E o que eu acho interessante, meus irmãos, eu gostaria de ler um versículo para os amados e queridos irmãos em Atos, capítulo 20, e o versículo de número 31, que nos diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, meus irmãos, durante 3 anos, Paulo, ele evangelizou essa cidade de Éfeso. Foi um trabalho muito árduo do apóstolo, onde ele estava noite e dia
gastando e deixando-se gastar na evangelização, orando, chorando, jejuando e pregando a palavra de Deus. Então, mesmo que essa cidade fosse grande, né, Paulo aí, ele não deixou de pregar o evangelho, porque o evangelho, só ele pode mudar o homem por inteiro. E Paulo sabia perfeitamente disso, porque ele era um fariseu e agora ele é um apóstolo, um servo de Deus. Antes, Paulo, ele levava cartas para prender os crentes, para maltratar os crentes, quem sabe para matar os crentes. E agora o evangelho mudou a Paulo e ele agora vai levar cartas para abençoar os crentes, para edificar os crentes, porque somente o evangelho pode mudar o homem. E o evangelho mudou Paulo. E Paulo sabia perfeitamente disso e ele foi evangelizar a toda aquela cidade de Éfeso, que tinha aproximadamente 500.000 habitantes. Aqui, no número 2, vai falar acerca da religiosidade em Éfeso. Sim, nós sabemos, meus irmãos, que a principal fonte de renda de Éfeso era o comércio de nichos de prata que eram vendidos no templo. Que templo era esse? Era o templo de Ártemis. No mundo antigo, esse templo era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Porque esse templo de Ártemis era um templo muito bonito, muito luxuoso, que chamava a atenção das pessoas. Então, era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo de Ártemis, nós sabemos que eles adoravam a uma mulher chamada Diana, que é a deusa da fertilidade. Então veja o que o apóstolo Paulo iria encarar nessa cidade. Uma cidade que vivia na idolatria, uma cidade que vivia na prática de bestialidades, né? Praticando coisas que desagradavam ao Senhor. Então Paulo chegou com muita autoridade e começou a pregar o evangelho de Cristo nesta grande cidade, a cidade de Éfeso. E aqui o número 3 vai falar acerca da igreja em Éfeso. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que Paulo, né, conforme eu disse, ficou durante aproximadamente 3 anos aí nessa cidade de Éfeso. E por essa igreja passou alguns líderes muito importantes. Além de Paulo, passou também por esta igreja Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo e também João. Veja os líderes que passaram por esta igreja. A influência que foi tão grande para esta igreja. Homens e mulheres comprometidos com o evangelho de Cristo. Então, foram essas pessoas que passaram aí pela igreja de Éfeso. Amém? Meus irmãos, esta epístola aos Efésios é uma epístola que traz grandes ensinamentos. E nós temos aqui um versículo muito interessante que eu gostaria de ler para os irmãos, no capítulo 2, versículo 8 ao 9. Nós temos aí uma das maiores revelações de como o homem pode ser salvo. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Veja que ensinamento, que revelação maravilhosa. Como que o homem pode ser salvo? Ele é salvo pelas obras? Pela sua caridade? Não. A epístola aos Efésios está nos dizendo que o homem é salvo pela fé, mediante, ou seja, ele é salvo pela graça,
mediante a fé. Então, você primeiramente tem que ter fé para ser salvo. E a graça de Deus vai executar isso na vida dessa pessoa. Nós não somos salvos pelas obras, pelaquilo que fazemos. Amém? Somos salvos pela graça, mediante a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Então, essa é aqui apenas uma das grandes revelações, de Efésios. Vamos agora para o número 4, que nos diz assim: saudação epistolar. Número 4 vai falar acerca disso. A epístola aos Efésios, meus irmãos, ela é conhecida como a rainha das epístolas. Veja o título que ela traz consigo, A rainha das epístolas. Ela também é conhecida como a coroa dos escritos de Paulo. E nós podemos entender que essa carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre Cristo e a igreja. Sim, se você quer aprender sobre Cristo e a igreja, leia essa epístola aos Efésios. Porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Logo, meus irmãos, nós entendemos que a igreja como corpo deve estar unida no cabeça que é Cristo. E quem comanda esse corpo é Cristo, que é a cabeça. E nós aprendemos muitas doutrinas lindas, nessa epístola aos Efésios. Vamos aqui agora para o tópico de número 3. O tópico de número 3 vai falar acerca do tema propósito e mensagem. Número 1, o propósito. Os temas mais importantes, meus irmãos, na carta é Cristo. Sim, nós temos aí alguns temas mais importantes nessa carta. Primeiro é Cristo. Segundo é a igreja. Terceiro é o propósito eterno de Deus para a salvação do homem. Sim, esses são os 3 principais temas dessa carta: Cristo, a igreja e o propósito eterno de salvação para a sua igreja. Esta epístola aos Efésios, ela também pode ser resumida aí em apenas 3 palavras. Sim, ela pode ser resumida em 3 palavras: assentados, andando e firmados. Você lendo toda essa epístola aos Efésios, você pode resumir ela nessas 3 palavras: assentados, andando e firmados. Veja o que diz o versículo de número 2 do capítulo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a nossa posição como crentes em Cristo Jesus? A nossa posição como crentes em Cristo Jesus é estar assentado nos lugares celestiais com Cristo. Essa é a nossa posição. E segundo, andando, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, nós que estamos no caminho do Senhor, devemos andar. Não devemos ficar parados. Não devemos estacionar, mas devemos andar neste caminho estreito, neste único caminho que conduz o homem à salvação. E por último, firmados. O capítulo 6 e o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, mediante tudo isso, nós estamos em guerra. E por isso,
nós devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não vacile, meu irmão, mas fique firme, porque você tem um adversário que está lutando contra você a todo momento, que se chama Satanás. E por isso Paulo está dizendo, fique firme. Então veja como essa epístola aos Efésios é preciosa. Ela pode ser resumida nessas 3 palavras: assentados, andando e firmados. Anote aí essas referências que eu passei para você, que é muito importante. Amém? No capítulo 2, versículo 6, assentados. No capítulo 4, versículo 1, andando. E no capítulo 6, versículo 11, firmados. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, no tópico de número 2, nós vamos agora entender acerca da mensagem. Meus irmãos, a mensagem, de Efésios gira em torno de 2 polos, Cristo e a igreja, conforme eu disse. Então, a mensagem dessa epístola gira em torno destes 2 polos e não podemos fugir disso. Cristo e a igreja. Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, e a igreja somos nós. Éramos gentios e agora somos a igreja. A igreja deve saber qual é o seu papel, qual é a sua função aqui na terra. Para isso, você precisa ler essa epístola, para que você possa entender qual é a sua função como igreja. Quais são os benefícios que você vai receber e também aí quais são as suas qualidades, O que você deve fazer. Tudo isso nós encontramos aí nesta epístola. Nesta epístola, meus irmãos, está revelado o propósito eterno de Deus por meio de Cristo para a igreja. Então nós vamos aprender muito neste segundo trimestre aí de 2020, pelo qual nós devemos estudar mais, para que nós venhamos crescer no conhecimento do Senhor. Amém? Você que esteve aí conosco até agora, que o Senhor continue lhe abençoando de forma tremenda e de forma poderosa. Amém?